Olá a todos vocês que nos assistem, estamos de volta em mais um episódio dessa temporada, que está sendo uma delícia de fazer. E conflitos têm um significado importante para mim, pois enquanto estou aqui preparando esses conteúdos para vocês, eu estou usando cada conhecimento e informação para tentar aplicar a minha vida pessoal. E é bacana poder compartilhar isso, porque a gente acaba se colocando num processo de igual, né? Onde estamos nas mesmas condições essas de quem sofre, de quem se alegra, de quem erra, mas que aprende e acerta, e assim a gente vai se transformando enquanto seguimos os nossos caminhos. Bem, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre como os conflitos podem se classificar e, para começar, vamos esclarecer algumas coisinhas, tá? Então, ponto A. Os conflitos, eles podem ser pessoais ou relacionais. Mas o que é isso? Então vamos lá. Para a gente poder caracterizar um conflito como pessoal, a gente precisa avaliar algumas coisas. Esse conflito envolve questões privadas, requer decisões que competem somente a você, ou pelo menos majoritariamente a você. Se tiver essas questões, sim, ele se caracteriza como um conflito bem pessoal. Mas, se ele for relacional, ele vai envolver outras pessoas e a resolução do mesmo requer decisões que partam de ambos os lados, ou seja, você e dos demais envolvidos neste conflito. A gente não consegue resolvê-los sozinho, puramente. A gente precisa envolver e nos comunicar com outras pessoas. Ponto B. Os conflitos eles podem oferecer riscos emocionais ou somente físicos ou somente emocionais. O emocional, quando é emocional, o que está em jogo, na verdade, é a qualidade de vida da pessoa, do indivíduo, né? O nível de estresse dessa pessoa, o prazer dela pela vida e a sua autoestima. Já o físico é quando, além das questões emocionais, o indivíduo também pode sofrer agressões ao corpo e perda de bens materiais. Então, ele tem aí conflitos que envolvem a parte física da sua vida, tanto física como o corpo, como física como os bens que ele possui. E o último ponto, que é o ponto C, os conflitos eles podem ser mediados de maneira bem simples, né? Quando há acessibilidade de diálogo, quando aí as partes elas estão interessadas em tentar resolver os desentendimentos de forma pacífica. Então isso seria muito legal, sempre que acontecesse dessa forma. Mas também temos as mediações mais complexas, né, que sempre tem. E aí, às vezes, é necessário a intervenção da polícia ou dos órgãos judiciais competentes, né, que podem ser acionados aí caso esses conflitos se elevarem, né, a níveis mais difíceis de resolução, tá? Mas o nosso objetivo no episódio de hoje, galera, é apresentar para vocês as diferentes formas em que os conflitos podem se expressar nas nossas vidas. E cada um de nós sabe o quão complexo é para nós resolvermos os conflitos que aparecem. Às vezes o conflito X, para mim, é muito simples, mas para você que está me assistindo hoje, esse mesmo conflito se torna muito difícil e muito complexo. Então, na verdade, não tem uma tabela onde a gente vai analisar cada conflito e colocar eles na classificação. Essa tabela quem cria somos nós analisamos os nossos conflitos e nós levamos eles para quais categorias a gente acha que eles se encaixam. Mas por que, Miriam, a necessidade de então categorizar os meus conflitos? Para que a gente possa justamente entender os nossos conflitos. Porque eu escuto muitas pessoas, né, falando comigo, eu tô cheio de problema, eu tenho muita coisa para resolver, nossa, tá, mas peraí. A gente reclama, a gente fala, mas a gente não consegue sentar, parar, organizar a coisa e caminhar para a resolução dessa coisa. Então, o primeiro ponto é a gente organizar. Então, senta, coloca no papel se for preciso, coloca, né, faz um esquema, né, escrito, manual ou no computador, o que seja, mas organize sua vida. Quais são os problemas, quais são os conflitos, o que tá bom, o que não tá, como que eu posso, né, por onde eu posso começar. E às vezes as limpezas mais duras que a gente precisa fazer na vida, a gente não sabe realmente por onde começar.
Mas para que a gente consiga começar de algum lugar, é preciso a gente sentar, parar, pensar e analisar tudo isso que está acontecendo. Então a classificação vem justamente para me ajudar e ajudar você a organizar todos esses problemas e a entender por onde a gente começa a nossa faxina pesada, beleza? Mas infelizmente tem muitas pessoas que usam saídas comuns, como por exemplo, empurrar os conflitos para debaixo do tapete. Conheço muitas pessoas que fazem isso, inclusive eu mesmo já fiz isso muitas vezes na minha vida, né? A gente sabe que tem um problema, tem um conflito, eu preciso resolver, mas eu coloco ele debaixo do tapete, deixo ali, e no momento oportuno a gente vai lá e resolve, mas eu não tô vendo, eu não tô sentindo ele naquele momento, então eu consigo ignorá-lo e seguir minha vida. O que os olhos não veem, o coração não sente, nem sempre se aplica, né? E a gente precisa tomar um cuidado com isso, porque de que adianta os olhos não ver, mas quando os olhos veem, começar a sentir. Então a questão aqui não é ignorar, a questão aqui é a gente trabalhar com o problema, porque quando você estiver frente a qualquer situação bem parecida com ele, ou frente a ele novamente, você vai saber exatamente o que precisa fazer, ok? E tem uma outra forma das pessoas também resolverem os seus conflitos. Essas pessoas, às vezes, elas alimentam os conflitos, como se realmente eles fossem bichinhos de estimação. E elas dão comida, elas dão casa, comida e roupa lavada, elas cuidam desses conflitos, desses problemas, alimentam eles de forma que esses conflitos tendem a crescer, se tornarem bem grandes. E quando essas pessoas menos esperam, esses conflitos estão a destruindo pouco a pouco. E aí já é tarde demais, porque o medo e o orgulho, a essa altura, não vai deixar essa pessoa pedir ajuda, porque a coisa está muito complicada, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Nenhuma dessas duas saídas, embora sejam as mais procuradas pelas pessoas hoje, são as saídas mais corretas, são as saídas mais saudáveis. O melhor mesmo a se fazer nos momentos de conflito, primeiramente, é a gente entender quem nós somos. Como é o conflito, né? O quanto esse conflito está nos incomodando, como ele se classifica, lembrar lá se ele é relacional, se é pessoal, se é simples, complexo, enfim. E trazendo sofrimento pra gente, o quanto de sofrimento esse conflito está me trazendo, e aí começar a analisar quais são as possibilidades que eu tenho para resolver esse conflito. E aí você começa realmente a enumerar. Eu tenho uma, duas, não tenho nenhuma possibilidade. E se nenhuma das possibilidades que você encontrar forem de fato assertivas, forem efetivas, então é importante você procurar a ajuda de um profissional adequado. Por quê? Porque às vezes a gente, quando está mergulhado numa situação ou preso numa posição, a gente só consegue olhar de um ângulo e a gente só está vendo aquilo. E aí, quando a gente às vezes pede ajuda de uma pessoa de fora que está numa outra posição, ela consegue ter uma visão mais panorâmica da situação toda, da situação real. E aí ela pode nos ajudar, nos oferecer mais possibilidades para a gente poder caminhar, ok? E aí esse profissional, ele vai te orientar da forma adequada, ele vai te ajudar com as técnicas que ele tem, com os conhecimentos que ele possui, vai te oferecer as melhores condições para você sair dessa situação e resolver de uma vez por todas esses conflitos que estão ali te causando muita dor e muito sofrimento, ok? Mas principalmente, não ignore e nem alimente esses conflitos. Procure resolvê-los da maneira mais assertiva, da maneira mais saudável possível, ok? No próximo episódio, a gente vai trazer alguns exemplos de conflitos para fazermos uma análise bem funcional de cada um deles e quais as possibilidades de resolução. São conflitos, assim, muito comuns a todo mundo, mas a gente vai fazer uma análise geral. Então, cada um de vocês, ao ver o vídeo, vai fazer uma análise mais pessoal de como poderia resolver determinada situação, ok? Então, peço mais uma vez que vocês curtam, compartilhem, deixem os comentários de vocês como contribuição para a nossa discussão e se precisarem esclarecer qualquer dúvida, mande uma mensagem em box. Até semana que vem.